Olá pessoal, meu nome é Hugo Martins e hoje eu vou falar para vocês sobre algumas situações que acontecem costumeiramente com os pacientes que têm o diagnóstico do borderline e que terminam retardando o tratamento adequado e até às vezes confundindo a cabeça das pessoas. Então, os relatos que eu vou trazer hoje para vocês são relatos reais de pacientes que depois de passarem muito tempo batendo cabeça, termina chegando para a gente contando histórias que parecem até verdadeiras anedotas. Uma delas é o seguinte: Hugo, eu fazia acompanhamento psicológico e aí eu desconfiava que tinha o borderline e até cheguei a ver alguns vídeos seus, mas a terapeuta disse que eu não tinha borderline porque eu nunca havia na minha vida inteira tentado suicídio. Então, nem todos os pacientes, uma parte dos pacientes que têm o borderline nunca vai tentar suicídio ao longo da vida e isso não invalida o diagnóstico. Outro erro frequente. Os profissionais que me acompanham diziam para mim que eu não tinha borderline porque eu nunca havia me cortado, nunca havia me automutilado, nunca havia me autolesionado. Então, esse é outro erro porque não necessariamente os pacientes com borderline vão apresentar esse tipo de comportamento. E o profissional restringir apenas aos pacientes que têm esse tipo de comportamento ao diagnóstico vai limitar em muito a condução dos casos, fazendo com que muitos pacientes que poderiam estar fazendo um tratamento adequado simplesmente acreditem que nem o borderline mesmo tem. Outro, por exemplo, minha filha começou um tratamento e a gente desconfiou que era borderline, mas a profissional que acompanhava dizia que não tinha como ser esse diagnóstico porque ela nunca havia apresentado episódio de compulsão sexual. Ora, imaginar que todas as pessoas com borderline apresentam compulsão sexual é uma crença limitante. Então, estou dando esses exemplos para vocês perceberem que muitas pessoas que lidam com pacientes que têm o borderline têm a cabeça voltada apenas a esses comportamentos, que são comportamentos muito estereotipados, associando esses comportamentos a um diagnóstico de uma coisa que talvez seja a condição mais complexa dentro da psiquiatria. Muitos artigos científicos iniciam-se assim: o transtorno da personalidade borderline, que é a condição psiquiátrica mais complexa que existe, e eu faço coro com isso, eu acredito que seja assim, porque não há uma condição que haja tanta variabilidade de sintomas e combinação de sintomas. Então, a pessoa pode de repente nunca ter apresentado ideação suicida, pode nunca ter apresentado compulsão, episódio de compulsão sexual ou alimentar, ou pode nunca ter usado substâncias e pode usar muita substância, pode nunca ter feito uso do álcool, fazer muito uso do álcool, pode, por exemplo, ter crises muito intensas de raiva direcionadas a outras pessoas, ou pode nunca ter tido essas crises de raiva direcionadas aos outros e sim a si mesmo. Então, existe uma combinação muito grande de sintomas, mas sempre colocando como base no diagnóstico a desregulação emocional, que essa sim, a desregulação emocional, seja internalizante ou externalizante, os pacientes vão apresentar as alterações no campo cognitivo, alterações no campo comportamental e também consequentemente nos seus relacionamentos interpessoais. Mas colocar todo mundo dentro de uma caixinha é uma coisa que vai fazer com que muitos pacientes não tenham diagnóstico e, obviamente, consequentemente, vai ter muito sofrimento. Então, quem lida com saúde mental tem que começar a buscar mais informações acerca do que é realmente o transtorno da personalidade borderline para que haja pelo menos a suspeita diagnóstica. Não quer dizer que você vai sair confirmando com todo mundo, combinando os sintomas e aí estabelecendo o diagnóstico. A gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Você estabelecer o diagnóstico do borderline é você entender o paciente enquanto linha do tempo, seus antecedentes e a sua maneira de funcionar. Suas respostas aos tratamentos anteriores, ou seja, tem muita coisa. Porém, se a gente não suspeita do diagnóstico, obviamente a gente nunca vai levantar, vai firmar esse diagnóstico e, consequentemente, muitos pacientes vão continuar sofrendo, achando que tem simplesmente depressão refratária, uma ansiedade grave refratária ou outros diagnósticos, mas não chegando ao cerne da questão, que é o tratamento
para o transtorno da personalidade borderline. Isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com os amigos, divulgar essa informação com o maior número de pessoas possível e também não deixa aí de se inscrever no canal, tá bom? Um abração para você e até a próxima.